Olá! O assunto da vez é o coronavírus e é sobre ele que eu vim falar hoje. Não sobre o aspecto de prevenção, nem vou trazer estatísticas, mas eu vim falar sobre o aspecto trabalhista do coronavírus. Nos últimos dias a gente tem recebido muitas informações a respeito de suspensão de aula, de ficar em casa, de isolamento, de quarentena, mas a gente fica com essa dúvida, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que é legal. E eu observei que já existem algumas instruções legais a respeito disso. Então foi isso que eu vim trazer para você hoje. Eu elaborei aqui um script, eu vou apresentar para vocês o que a gente tem por enquanto sobre o coronavírus. É um assunto muito novo, É óbvio que a gente ainda não tem muitas respostas sobre isso, mas a gente já tem um direcionamento que dá para nos guiar aí nas decisões dos próximos dias, de como a gente vai tratar isso. O primeiro é a Lei 13.979 de fevereiro de 2020. Essa lei, uma lei federal, ela trouxe aí a questão do enfrentamento, e quais são as medidas que devem ser tomadas a respeito do coronavírus. Então, no artigo 3º, traz aqui, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Então, a gente tem aqui isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de exames, vacinação e uma série de outras questões. No parágrafo 3º, a gente tem o seguinte texto: será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Então, significa dizer que durante o período de isolamento, de quarentena, as faltas serão abonadas. Só que aí surge uma dúvida. Eu tô gripada, então eu posso ficar em casa e não ir trabalhar e ter os meus dias abonados? Não. Por quê? Porque para eu ficar em casa no isolamento ou na quarentena, eu preciso ter isso determinado por um médico. Eu não posso achar que a minha gripe é um coronavírus e ficar em casa e deixar de trabalhar. Nesse caso, se eu faltar ao trabalho sem justificativa, se aplica as medidas normais de falta, em desconto em folha. Então a gente tem uma outra orientação. Então essa primeira foi a Lei 13.979. A gente tem também a Portaria 356 do Ministério da Saúde. E nessa portaria, no artigo 3º, parágrafo 1º, a gente tem o seguinte: a medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão. Então, nesses casos aqui, em que eu tiver uma prescrição médica ou da vigilância epidemiológica, aí sim essas faltas serão abonadas. Caso contrário, a gente que precisa trabalhar, a gente vai continuar trabalhando. Agora, se você tem a opção de fazer um teletrabalho, se você tem a opção de fazer atendimentos de forma virtual, pelo ou telefone, faça, Uma outra base que a gente tem, que foi publicada, é a Nota Técnica 2 de 2020 do Ministério Público do Trabalho. Essa nota técnica, ela trouxe quais são os integrantes dos grupos populacionais mais vulneráveis, que são os maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos, gestantes e crianças. E ela trouxe também uma classificação de graus de risco de exposição. Essa classificação, pessoal, ela foi feita pela OSHA, que é uma organização dos Estados Unidos que trata de saúde e segurança ocupacional. Então aqui a gente tem as classificações de risco muito alto de exposição, aqueles com alto potencial de contato com casos confirmados ou suspeitos. Risco alto, profissionais que entram em contato com casos confirmados ou suspeitos. Risco mediano de exposição, profissionais que demandam um contato próximo, menos de 2 metros de distância, com pessoas que podem estar infectadas. E o risco baixo, aqueles que não requerem contato com casos suspeitos, reconhecidos ou que poderiam vir a contrair o vírus. Então a gente tem aí esses níveis agora,
de risco, e dentre esses riscos tem aqui as recomendações dessa nota. E aí a gente tem aqui a recomendação para empregadores, sindicatos patronais, sindicatos profissionais que representem setores econômicos considerados de risco muito alto, alto ou mediano, que observem as medidas de segurança que devem ser adotadas. Então, fornecer lavatórios com água e sabão, álcool em gel 70, adotar medidas que impliquem alterações de rotina de trabalho quando possível, estabelecer uma política de flexibilidade de jornada para que os trabalhadores atendam familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade à infecção pelo coronavírus. Não permitir a circulação de crianças e demais familiares dos trabalhadores nos ambientes de trabalho que possam representar risco à sua saúde por exposição ao novo coronavírus. Então, tem também aqui no item 4, recomendar aos empregadores, sindicatos patronais, sindicatos profissionais que representem setores econômicos que, considerados com risco muito alto, alto ou mediano, negociem acordos ou instrumentos coletivos de trabalho prevendo flexibilização de horários, especialmente para os trabalhadores que integrem riscos vulneráveis, o abono de falta sem apresentação de atestado médico àqueles que apresentarem sintomas sugestivos da Covid-19, entre outras medidas necessárias para a contenção da transmissão da doença. Então, pessoal, essas 3 bases que eu apresentei para vocês foi a Lei 13.979, foi a Portaria 356 do Ministério da Saúde e foi a Nota Técnica 2 de 2020 do Ministério Público do Trabalho. Então, esse material vocês conseguem consultar, né, até para tomar medidas mais assertivas aí com relação ao trabalho. Algumas das opções que a gente tem visto, né? O teletrabalho, então se é possível que você faça teletrabalho, acorde isso com seus empregados, né? Verifique a possibilidade dessa opção. Férias, né? Em algumas situações, a concessão de férias ou férias coletivas ou outra medida. A nota aqui do Ministério Público do Trabalho fala sobre isso, sobre os sindicatos acordarem isso com as empresas, né? Fazerem um acordo coletivo para verificar a melhor forma de tratar isso. Né? Então, essas são as informações que a gente tem até agora. Se sair mais alguma coisa a respeito da legislação trabalhista, eu vou trazer aqui para você, tá? E se tiver alguma dúvida, alguma forma que eu puder te ajudar, a gente está aqui à disposição. Estou em teletrabalho, né? Por esses dias e vamos aguardar aí quais serão as próximas recomendações. Até a próxima, espero ter te ajudado com esse vídeo.